Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print. Estou aqui hoje para mostrar para vocês como utilizar o Creality Print 5.0 para fazer impressões coloridas utilizando a impressora Creality K1. Tá? Eu vou mostrar para vocês utilizando aqui esse modelo que eu fiz, um modelo simples, né, de um chaveiro com o símbolo aí da Creality, que aí eu vou poder mostrar para vocês como fazer essa configuração de forma simples, tá? Então, vamos abrir aí o fatiador, né? O Creality 5.0. Aqui temos o fatiador. E a primeira coisa que vamos fazer é configurar aqui a impressora. Eu vou utilizar a K1 com o bico 0.4. E aqui eu vou utilizar bed tape, eu vou utilizar essa padrão aqui. Eu vou importar agora o arquivo que eu criei justamente para esse tutorial. Aqui temos o arquivo. E o primeiro teste que eu fiz, sem fazer nenhum tipo de calibração, sem fazer teste de temperatura, fluxo, nenhum tipo de teste. Eu apenas peguei as configurações padrão, inseri aqui o arquivo e eu queria fazer o teste aqui de mudança de cor através aqui dos materiais. Então eu fatiei, slicing plate, vim aqui na parte onde eu queria fazer a mudança de cor, cliquei com o botão direito, Change Filaments e adicionei o filamento 2. Voltei a fazer o fatiamento e aqui aparece para gente onde vai ser a troca de cor, né, a troca de filamento. Aparece para gente aqui também a torre de temperatura. Não mudei nenhuma das configurações aqui, apenas deixei as configurações padrão, altura de camada em 0.2, tanto na primeira camada quanto nas camadas seguintes. Aqui a costura alinhada mesmo, não fiz nenhuma modificação. Aqui nos perímetros deixei 2 perímetros. Camadas de topo, aqui eu mudei, eu coloquei 3. E fiz apenas essas modificações. Fiz o fatiamento. Peguei aqui LAN Printing. Enviei para a impressora. Aqui conectei e mandei imprimir, tá? Não aconteceu nada quando ela chegou aqui na parte da troca de cor, tá? Não mudou, ela continuou imprimindo e não fez a pausa aqui para a troca do filamento. Eu acredito, eu não sei se alguém conseguiu, que seja porque ainda vão lançar de forma oficial o firmware que vai ter suporte para esse fatiador aqui, que é o Creality Print, tá? Já tem eu já vi aí nos grupos que já existe um firmware, mas ele não é oficial ainda, ele não foi lançado ainda de forma oficial, mas já instalaram e ele apresenta alguns bugs. E como eu tenho um trabalho que eu estou desenvolvendo nessa impressora, eu não quis arriscar, tá? Eu parei apenas para gravar esse vídeo e já com a curiosidade lá em cima, né, para ver se funcionam todas essas novidades, tá? Então eu não consegui imprimir através desse comando. Então o que eu fiz? Como eu sei que as versões anteriores do Creality Print, elas também não funcionavam, esse comando aqui que eu vou mostrar agora, que é o comando clicando com o botão direito, onde eu quero fazer a troca de cor, adicionar um pause, tá? Essa opção aqui ela não existia nas versões anteriores do Creality Print. Então eu resolvi fazer esse teste também. Então eu adicionei aqui esse pause. Podemos ver aqui que na camada que adicionamos ele fica. Nas versões anteriores a gente salvava o G-Code.
editava o G-Code lá e adicionava o comando pause na camada que queríamos fazer a troca e funcionava. Tá? Então, eu fiz aqui, adicionei, fiz o fatiamento, enviei para impressão e aconteceu, né? Ele pausou na hora da troca, pediu para efetuar lá a purga do filamento, fiz a limpeza do bico e tudo isso eu vou mostrar para vocês agora aí nos vídeos, né, da parte da impressão. A velocidade, eu modifiquei a velocidade porque eu fiquei também com medo de imprimir na velocidade padrão, que é uma velocidade bem alta, já 300 milímetros por segundo. Eu não utilizei o filamento para alta velocidade, eu utilizei o filamento comum, então eu deixei numa velocidade mais baixa. Eu imprimi aqui a 200 milímetros por segundo, eu fiz a impressão aqui desse arquivo, tá? Então foram apenas essas as modificações que eu fiz e eu vou mostrar para vocês agora como foi a impressão. Aconteceu de forma também muito rápida a troca de cor e a qualidade da peça ficou excelente para uma impressão sem nenhum tipo de calibração, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora a impressão. Bom, então, após a impressão, né, vocês puderam ver aí que foi uma impressão bem rápida e o chaveiro aqui ficou com uma qualidade excelente para velocidade de impressão, que é uma das características desse novo fatiador. Impressões com velocidade e muita qualidade, tá? Apenas o que eu reparei aqui é que ficou um pouquinho de subextrusão, devido a eu não ter feito aí nenhuma calibração. Eu apenas peguei as configurações padrão e fiz a impressão. Então é isso. Para quem quer fazer impressões coloridas com facilidade utilizando a K1, podemos utilizar aí o comando pause. Eu vou fazer mais testes e todas as novidades que eu conseguir descobrir, aí eu vou trazer para vocês aqui. Tá? Então, para quem utiliza aí a K1, K1 Max, já tem um fatiador aí que já começa já começa muito bem. Então, era isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!